Bom, os 10 mandamentos são uma herança do judaísmo, né? O cristão recebe os mandamentos do judeu, do povo judeu. Quem recebeu os 10 mandamentos foi o povo judeu, o povo de Israel. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança, esse acordo, né? Tinha duas partes. Uma parte litúrgica e outra parte moral. A parte litúrgica é o seguinte: Deus falou várias coisas de como o povo tinha que prestar culto a Ele. As cerimônias litúrgicas, Deus fala muito isso na Bíblia, de como tem que ser a cerimônia litúrgica, no Antigo Testamento, né? E outra parte da aliança é moral, né? Que é o comportamento humano. Deus pede que o ser humano se comporte de tal maneira. E a moral, a parte moral, são os 10 mandamentos. Mas se você for lá na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que não são 10 mandamentos só. Contando a parte litúrgica e a parte moral, os judeus, né? Os judeus fizeram um cálculo, dá 613 mandamentos. Que está lá no Antigo Testamento. Mas, claro, o mais importante desses 613 são só os 10. Os famosos 10 mandamentos. Né? Então, essa parte antiga aí, essa lei chamada Aliança de Deus com o povo de Israel chama de lei, né? Que em hebraico eles chamam de Torá. Torá. Torá é a lei de Deus, o que Deus nos manda fazer. E o que Deus nos manda fazer para o povo judeu está escrito em 5 livros. As leis de Deus estão em 5 livros. Que é chamado, esses livros, que é a Torá, né, em hebraico, a lei, né, a palavra Torá é lei, mas foi traduzido para o grego como Pentateuco. Pentateuco. Penta, 10, né? E teuco, livros. São 5 livros. Não. Penta é 5, né? Não é 10. Penta é 5. 5 livros. Que é o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro do Levítico, Deuteronômio e... faltou um aí, né? Êxodo, não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e faltou outro. Bom, aqui falo de todas as leis, as 613 leis que aparecem aí nos livros, são no Pentateuco, ou na Torá. E o judeu, ele tem a Torá como lei, e tem também os profetas, né? O judeu, ele se apoia muito na lei, na Torá, e nos profetas. A lei, o representante da lei mais famoso é o Moisés, né? Porque ele que recebe a lei. E o profeta mais famoso é Elias. Bom, mas a lei, nos 10 mandamentos, aparecem 2 vezes, eu tenho aqui a Bíblia, os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, né, estou falando. Eu vou ler, tá? Eu vou ler. A primeira vez que aparecem os 10 mandamentos é quando Moisés estava no deserto. Moisés está levando o pessoal para a Terra Prometida. Quer dizer, Deus está levando, né? Moisés liderando o povo. E lá no meio do deserto, Moisés sobe no monte Sinai, né? Não é monte Sinai, como diziam alguns aí, né? É o monte Sinai, ou Horebe, é o mesmo monte, Monte Horebe ou Monte Sinai. Moisés sobe lá, e Deus dá os mandamentos para Moisés levar para o povo. Eu vou ler o que está escrito aqui, é o livro do Êxodo, capítulo 20. O Senhor pronunciou, então, todas estas palavras. Deus está falando para Moisés lá em cima do Monte Sinai. Aí ele vai dar os mandamentos.
Ele começa assim: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, de uma casa da escravidão. Aí ele vai mandar, né? Ele está falando, ele se apresenta, Deus se apresenta: eu sou o Senhor teu Deus. Foi eu que te livrei do Egito. Você estava escravo lá e eu te libertei. Aí ele começa: não terás outro Deus além de mim. Quer dizer, eu sou o único Deus, né? Não farás para ti imagens esculpidas, nem qualquer imagem do que existe do alto dos céus, ou do que existe abaixo da terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Quer dizer, não faça imagens de mim, né? Está falando de Deus, né? Não te prostrarás diante delas. Não vai se ajoelhar diante dessas imagens de um Deus, né? E não lhe prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que pune a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me ofendem. E uso da misericórdia até a milésima geração para os que me amam e cumprem os meus mandamentos. Então ele falou o primeiro mandamento, quer dizer, me ama sobre todas as coisas, né, que a gente conhece. Depois vai falar do segundo: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar o seu nome em vão. Então, o segundo mandamento: não pronunciar o nome em vão. Terceiro: recorda-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e levarás a cabo todas as tuas tarefas, mas o sétimo dia é o dia de descanso, consagrado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teus animais, nem estrangeiro algum que estiver dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto contém, e descansou no sétimo. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado é o sétimo dia da semana, né? O judeu descansava no sábado. Quando veio o cristianismo, como Cristo ressuscitou no domingo, o dia de descanso para o cristão agora não é mais o sábado, né? É o domingo. Então já falamos os 3 mandamentos aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o nome em vão e guardar domingos e festas, né? A gente fala isso. Quer dizer, no dia de domingo não é para trabalhar. Aqui Deus fala, ninguém é para trabalhar, assim, em geral, né? Claro, a gente sabe que no caso do um médico precisa trabalhar, né? Às vezes, domingo, né? Fazer um plantão, um bombeiro que tem que estar de plantão, um policial. Algumas coisas precisam funcionar, né? Mas, em princípio, domingo é o dia de descanso. É o dia de culto a Deus, de modo especial. Então, dos 10 mandamentos, os 3 primeiros falam de Deus, né? Se referem a Deus. Depois, os outros 7 vai se referir ao próximo. Moisés recebeu 2 tábuas da lei. Esses mandamentos ele escreveu em 2 tábuas. A primeira tábua era esses 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus. Na outra tábua estava escrito os mandamentos que se referem ao próximo, amor ao próximo. E aí vai começar, Deus vai começar agora o quarto, quinto e tal. Aí começa: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Honrar pai e mãe, né? Depois, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Pronto, tá aí, mais ou menos os 10 mandamentos. Depois, o que acontece? Deus dá os mandamentos para Moisés dar para o povo. Bom, a história é longa, eu não vou falar agora, porque não estamos vendo a história da salvação. Mas na Bíblia vai aparecer de novo esses 10 mandamentos, quando Moisés, ele estiver... Moisés vai levar o povo até a terra prometida, até a Palestina, né? Mas ele não vai entrar, ele vai morrer lá às portas da entrada. E antes de entrar, ele repete os 10 mandamentos para o povo. Deus manda Moisés repetir, porque ele vai falar: vocês vão entrar agora na terra prometida, eu não vou entrar, porque eu vou morrer aqui. Deus falou que eu vou morrer aqui. Antes de cruzar o Rio Jordão, ele para as margens do Jordão. Quem vai cruzar lá para entrar na terra prometida é Josué. Josué vai substituir Moisés. Então Moisés vai
e fala para o povo, olha, Deus quer que vocês cumpram esses mandamentos aí na terra prometida. Nessa terra que vocês vão entrar agora, que vocês vão receber, vocês vão ter que cumprir os 10 mandamentos. Eu não vou ler de novo para não atrasar muito, tá? Porque as coisas são... Depois, o que acontece com os 10 mandamentos, né? Jesus Cristo, ele vai e confirma os 10 mandamentos. Ele confirma. Ele fala assim, eu não vim abolir a lei, né? Quando ele fala a lei, ele se refere a toda a lei judaica, a Torá, né? Eu não vim abolir, Jesus fala, mas cumprir. Dar cumprimento, quer dizer, como se aperfeiçoar a lei, vai? Jesus veio aperfeiçoar a lei. Aí Jesus faz o quê? Ele pega e resume esses 10 mandamentos em 2. Ele fala assim, esses 10 mandamentos a gente pode resumir em 2. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos, seria o primeiro mandamento. Quer dizer, colocar Deus em primeiro lugar de tudo na nossa vida. O amor a Deus, né? Esse amor a Deus tem que ser o primeiro. E depois, amar o próximo. Seria o segundo mandamento. Jesus fala, amar o próximo como a ti mesmo. Mas depois, Jesus ainda vai melhorar isso. Ele vai falar assim, não amar o próximo só como a ti mesmo, mas amar o próximo como eu amei o próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, vai dizer Jesus. Que é muito mais do que amar o próximo como a gente mesmo, é amar o próximo como Jesus ama o próximo. Né? Bom, mas Jesus fala, nesses 2 mandamentos se resume toda a lei. E os profetas, fala Jesus também. Tudo que os profetas ensinaram, toda a lei de Deus, está resumida em 2 mandamentos, que é o mandamento do amor, né? Amar a Deus sobre tudo e amar o próximo como Jesus ama o próximo, ou como a ti mesmo. Como a ti mesmo é mais fraco, né? Que já é muita coisa, né? Amar o próximo como a gente mesmo já é muito difícil para nós. Mas Jesus pede mais ainda, né? Amar o próximo como ele amou. E aí, vem o catecismo da igreja, né? Temos aqui o catecismo da igreja católica, que ele vai explicar isso. O catecismo está explicando bastante cada mandamento, com bastante detalhe, é muito bonito. O catecismo tem muita... É muito bem feito o catecismo da igreja, explica legalzinho. O catecismo tem 4 partes, né? O catecismo da igreja. A primeira parte é o credo, eu creio, explica a fé, o que o cristão católico acredita, né? É o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente reza na missa, né? A primeira parte do catecismo vai explicar isso, as verdades de fé. A segunda parte vai explicar os sacramentos, né? Os 7 sacramentos, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, ordem do matrimônio. A terceira parte é chamada assim, vida em Cristo. Quer dizer, viver em Cristo é a questão moral, né? Aí vai se explicar cada um dos 10 mandamentos. Aí se explica muito bem cada um deles, o significado e como cumprir os 10 mandamentos. E depois vem a quarta parte do catecismo, é a oração. Vai se falar da oração, como é que um cristão reza, ora. E muito bonito também o catecismo falando sobre a oração. Vai comentar de modo muito profundo o Pai Nosso, né? A oração que Jesus ensinou, e vai ensinar a gente a rezar lá. Tá? O catecismo está muito bem feito. E aí eu queria resumir assim, né? Por que Deus dá os mandamentos para nós? Porque é o seguinte, o que Deus quer de nós? Ele quer que a gente seja feliz, é isso que Deus quer. Só que, já dizia Aristóteles, né? Todo mundo quer ser feliz, né? E Deus também quer que a gente seja feliz. E Deus nos criou assim, né? Para a gente ser feliz. Só que Aristóteles falava assim, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo busca a felicidade. Só que as pessoas não sabem onde ela está, né? Tem dificuldade de saber onde é que está a felicidade. Então, Deus chegou para o povo de Israel e falou para o povo assim, olha, eu vou dizer para vocês onde é que está a felicidade. A felicidade está em que vocês cumpram meus mandamentos. Se vocês cumprirem meus mandamentos, vocês serão felizes. Quer dizer, os mandamentos são um caminho da felicidade. Você quer ser feliz? Deus fala para nós. Ele sabe que a gente quer, né? Então, depois ele diz, então cumpra os mandamentos. Se a gente cumpre os mandamentos, a gente é feliz.
Se a gente não cumpre os mandamentos, a gente é infeliz. Infeliz já aqui na terra, né? E depois, se a gente descumprir o mandamento de uma maneira grave, né? Se a gente cometer um pecado grave, Jesus fala que nós vamos ser infelizes também depois, e muito infeliz, né? Porque ele fala do inferno, né? Uma pessoa que morre com um pecado grave, gravíssimo, diz a fé católica, ela vai para o inferno. Basta um pecado grave. Se ela morrer nesse estado, sem se arrepender, ela é condenada. Então, se cumprirmos os mandamentos, a gente vai ser feliz e a gente vai fazer as pessoas do nosso lado, que vivem com a gente, felizes. E se a gente não cumpre os mandamentos, a gente vai ser infeliz aqui e vão fazer as pessoas infelizes. E se a gente descumprir, assim, de um modo violento, qualquer dos mandamentos, a gente pode ser condenado para sempre, né? Esse é o que ensina o Catecismo da Igreja Católica. Ensinou Cristo, né? Bom, terminei com 17 minutos, segundo meus cálculos. E agora eu queria que vocês, quem quiser, né, comentar algo, perguntar, não sei, para enriquecer um pouquinho aí o tema. Se alguém quer falar algo. Eu queria, Patrocínio. Patrocínio, tem uma pergunta. Desculpa. Vai lá, Marcão. Fala, Marcos. Quem está falando? Fala, Marcos, pode falar. Pode falar? Pode. É o seguinte, eu entendi assim, a Bíblia, pelo jeito, tanto a protestante como a católica, é uma só. Pelo que o senhor falou aí, a interpretação que é diferente. Por exemplo, quando eles se baseiam talvez no Antigo Testamento, que é para guardar o sábado do Adventista de sétimo dia. Mas talvez eles não estão colocando essa parte da ressurreição de Cristo, né, que depois da ressurreição, como Cristo ressuscitou no terceiro dia, foi no domingo, que nós hoje guardamos o domingo, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é quando o senhor fala que para não se prostrar por imagens de santos, que nós acreditamos na intercessão dos santos, né? Que eles pegam isso talvez ao pé da letra, que eles também falam que não tem que... não falam de Nossa Senhora, no caso, né? Que é uma das nossas santas, né? Entre outras coisas. Então, assim, pelo que eu estou vendo aí ao pé da letra que o senhor falou a palavra da Bíblia, a Bíblia é uma só. Então, as interpretações que são diferentes, né? Por nós e pelos protestantes, né? Essa é a minha pergunta. Então, de fato é assim, né? No caso concreto dos mandamentos, isso aparece na Torá, né, hebraica, que é, vamos chamar, a Bíblia do judeu, né? Aparece na Bíblia católica e aparece na Bíblia dos evangélicos, né, dos protestantes. Então, isso que eu li agora aparece nas três, né? Vale para o judeu, vale para o católico, vale para o evangélico. Só que, claro, a interpretação é que vai mudar um pouco, né? Como cada um interpreta. Como é que um católico interpreta isso de adorar a imagem, né? O católico sempre é atacado, ou quase sempre, né? É atacado por achar que adora a imagem. A Bíblia fala, que acabamos de ler, que Deus fala para a gente não adorar a imagem. Mas, claro, ele está falando de imagens dele. Que a gente faça uma imagem de Deus e considerar que aquela imagem é Deus, porque eu fiz a imagem, eu construí. Porque os povos vizinhos faziam isso lá, né? Na época do Moisés, ninguém conhecia Deus, né? Então o pessoal fabricava deuses, cada um fabricava de madeira, de bronze, de pedra. Eles faziam um deus e falavam, esse é o nosso Deus, e começavam a adorar o Deus. Era uma construção humana. Então, esse aqui, o primeiro mandamento fala para a gente não adorar outros deuses, significa não colocar ídolos. É o pecado da idolatria, né? Colocar um outro ídolo na frente. E, claro, era o que o pessoal fazia na época, construir ídolos, né? De madeira mesmo, assim. Falar, esse é um bezerro, né? Tem a famosa passagem do bezerro de ouro, que o próprio povo de Israel construiu um bezerro de ouro, começou a adorar o bezerro. Tudo isso é simbólico, né? Então, hoje, nós também temos um montão de bezerro de ouro, né? Só que o bezerro de ouro nosso, que a gente constrói hoje, é um Audi, né? Um Audi A5, nem sei se existe, ou A7, sei lá. Um carrão, um helicóptero, ou uma profissão, né? Um cargo, um dinheiro, sei lá, né? O poder, a fama. A idolatria é colocar outra coisa no lugar de Deus.
construir e adorar essa coisa no lugar de Deus. Esse é o pecado que vai contra o primeiro mandamento. Que não é para entender ao pé da letra de construir uma imagem. Porque ninguém constrói isso, né? Uma imagem. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, né? Pega uma madeira lá, talha a madeira e começa a ajoelhar e rezar diante da madeira, achando que a madeira é Deus. Ninguém é tão besta de fazer isso hoje em dia. Mas a gente tem outros ídolos que a gente cai na tentação de... Então, esse é o primeiro mandamento. De não... O único Deus tem que ser o Deus verdadeiro, né? E só ele que a gente tem que adorar. Então, no católico, quando ele tem imagem de um santo, não é porque adorar a imagem, é que aquela imagem do santo leva a lembrar a santidade do santo, que se refere a Deus. Então, não é para se afastar de Deus, é para levar para Deus. O que Deus está condenando é adorar a imagem em vez de Deus. No caso da imagem de um santo ou de Nossa Senhora, essa imagem não afasta de Deus, ao contrário, ela leva para Deus. É assim que o católico entende. E também a questão do sábado aí, né? Ao pé da letra fala do sábado, é o 7º dia, é o sábado. Por que o católico faz o dia de domingo como descanso? Por causa da ressurreição de Cristo. Interpreta assim, é o dia do Senhor, passou a ser não o sábado, mas agora é o domingo, pela ressurreição de Cristo. Né? Considera que Cristo, vamos dizer, renova o Antigo Testamento. Ele mantém, né, no sentido de que tem que ter um dia de descanso para Deus, mas não já o sábado, mas o domingo. É uma questão de interpretação. Sim. O que mais? Obrigado, padre. Nada. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida, sei lá, mas assim, o assunto dos mandamentos, não sei, eu tenho a impressão assim que me parece que de maneira geral a gente consegue até que entender bem, ou entende mais ou menos bem, por essa explicação um pouco mais racional, assim, né? Mas às vezes se conflita um pouco com o entendimento, do coração, entre aspas, para viver bem os mandamentos. A questão é como que a gente pode fazer para entender melhor os mandamentos, mas não só sob a ótica da razão, e sim com o coração? Para entender, a gente não entende com o coração, assim, em primeiro lugar, né? O primeiro a gente tem que entender com a razão. Vamos dizer assim, a razão tem que chegar primeiro, no sentido... Primeiro, se eu quero entender, eu tenho que usar a inteligência, né? Então, eu tenho que pensar os mandamentos. Mas, claro, o ideal é você chegar a amar os mandamentos, vamos dizer assim, lá em certo sentido. A gente não pode amar mandamento, a gente só ama pessoas, tá bom? Propriamente falando, o amor é entre pessoas, né? Agora, quando a gente diz amar os mandamentos, o que significa? Gostar de cumprir os mandamentos, ainda que custem, né? Tipo esse de não levantar falso testemunho, né? A mentira. A gente tem que gostar de dizer a verdade, né? O ideal seria não só pensar assim, não é mal eu dizer a verdade, né? Dizer a verdade faz mal para mim, faz mal para o outro, bagunça a sociedade, as pessoas não vão confiar mais em mim, sei lá. Tem muitos problemas da mentira, né? A mentira causa muitos problemas. Mas, então eu posso só logicamente, né, pensar com a razão que mentir não é bom. Que Deus me proíbe mentir porque faz mal a mentira. Né? Mas, de fato, seria legal que eu gostasse de dizer a verdade. Que a verdade, que eu amasse a verdade, né? Que até Cristo falou, né? Eu sou a verdade, né? Cristo se identifica com a verdade. Conhecer a verdade é conhecer Deus, né? Então, se eu vou conhecendo isso, falar a verdade, quer dizer, eu ser uma pessoa verdadeira. Inclusive, Jesus, quando encontra lá o Natanael, né? O apóstolo Natanael, ele fala assim, eis aí um verdadeiro israelita. Esse é um verdadeiro judeu, um verdadeiro piedoso judeu do povo de Israel, um verdadeiro israelita. Quer dizer, ser israelita é ser verdadeiro, dizer a verdade. Então, amar a verdade. E se honrar pai e mãe, né? O quarto mandamento, também amar os pais, né? Não só honrar os pais, né? No sentido de respeitar assim e não machucá-los, né? Mas de amar, de ficar feliz de poder amar os pais, né? E aí vai, né? Viver a castidade é amar viver a castidade. Ser casto é uma maravilha, né? Essa coisa, sentir a castidade, né? Sentir a pureza. Ser puro é legal demais. Não é fácil,
mas é muito bom, né? Então, os mandamentos são realmente para a gente ser feliz, para sentir a felicidade mesmo. Mas custa, não é sempre, não é fácil, né? Amar o próximo, às vezes o próximo nos ofende, nos machuca, e a gente quer dar o troco, né? Vem a ideia da vingança, né? Então, combater a vingança, evitar a vingança, não é fácil, isso é muito duro. Então, não vai ser gostoso, não. Vai doer, né? Cumprir o mandamento, às vezes, vai doer. Nem sempre vai ser legal, né? Mas, de fato, o ser humano não é só cabeça, né? O ser humano é coração também. Tudo que a gente sente, né? Paixão, tudo isso é muito. E Deus quer que a gente ame Ele com o coração mesmo, né? Com a cabeça e com o coração, né? Senão a gente fica meio capenga, né? O que mais? Boa, obrigado. Padre Sidney, este mandamento, não tomar seu santo nome em vão, o que seria exatamente assim? Então, no catecismo aqui da igreja explica, né, com mais detalhe. Claro, eu vou falar super rápido, né? Quer dizer, primeiro, não é para entender de uma maneira simplista, é falar assim, quando a gente diz, ai meu Deus, né, a gente fala assim, ai meu Deus, então, puxa, pequei, né, contra o segundo mandamento. Não. Quando eu digo, se Deus quiser, né, se Deus quiser eu vou, né, graças a Deus, né, estou dizendo o nome de Deus em vão, aí não é isso. Não é isso que Deus está proibindo, isso aí é uma coisa até boa, eu diria. É bom a gente falar, né? Meu Deus, ou graças a Deus, se Deus quiser, ou vai com Deus, né? Fica com Deus. Ter o nome de Deus na nossa boca é bom. Tá? Eu fui falar várias vezes assim, não é ruim, não, é bom. Porque Deus fala, o segundo mandamento, não tomar meu nome em vão, basicamente é o seguinte, eu vou no miolo só da questão, tá? Depois tem outros detalhes, mas o miolo é assim, eu vou dizer, é não jurar em falso, né? É quando eu digo assim, antigamente o pessoal fazia mais isso, né? Eu juro por Deus tal coisa. E jurar em vão, o que é? É quando é mentira que eu estou fazendo. É um juramento falso, né? Eu juro por Deus que não fui eu, e fui eu. Né? Então, eu estou usando o nome de Deus, colocando Deus como testemunha da minha vida. Em vão. Porque é mentira, né? Eu estou enganando. Eu pego o nome de Deus, que é tudo santo. O nome de Deus se refere à pessoa de Deus, né? O nome da pessoa se refere à pessoa. Então, usar o nome de Deus em vão é pegar o nome dele e colocar para uma coisa que é mentirosa, né? Sei lá, típica coisa, bom, típica, não é típica, mas Deus me falou, Deus me mandou aqui, sei lá, como assim Deus te mandou aqui? Foi ele mesmo que te mandou? Como é que você sabe? É pegar o poder de Deus, a maravilha de Deus, a glória de Deus para nós, falsamente, né? Senão a gente está enganando. Usar o nome de Deus para enganar os outros, vai, dito de outra maneira. Enganar as pessoas usando o nome de Deus, vai. É outro modo de dizer o segundo mandamento. Deus fala, não faça isso. Não usa meu nome para enganar ninguém, vai. É uma maneira simples assim de explicar um pouco esse mandamento. O que mais? Os mandamentos, somente se a gente for ver, só os 3 são para Deus, né? Os demais, se a gente pensar, né, que é razoável qualquer tipo de povo, qualquer tipo de população obedecer os 10 mandamentos, porque somente 3 são de Deus, né? O resto, qualquer povo, mesmo que não tenha religião, acho que sensatamente viveria esses 10 mandamentos, né? Coisas razoáveis para ter uma civilização mais ou menos organizada, né? Então a gente pensa às vezes que, não, é que os 10 mandamentos é de Deus, é que você é católico. Não, né? Se a gente pensar nos 10, somente 3 são de Deus, né? Então é razoável a gente viver os 10 mandamentos mesmo, né? É razoável viver os 10, mas os 10, não só os 7 também. Veja, por quê? O que acontece? O fundamento dos 7 são os 3 primeiros, tá? Qualquer pessoa sensata, né, é verdade, né, um pouco de neurônio, ela vai perceber que a mentira tá mal, né, tá mal. Ou que cobiçar os bens dos outros, né, enganar, ou matar, maltratar as pessoas, tá mal. Mas o que acontece? O que vai dar força para os 7 mandamentos seguintes é a gente cumprir os 3 primeiros.
Eu estou dizendo o seguinte, só uma pessoa que ama a Deus de verdade vai poder cumprir os outros 7 mandamentos de verdade. Tá? É isso que eu estou dizendo. Uma pessoa que não ama a Deus de verdade, ela vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade de cumprir os outros 7. Isso é o que eu estou dizendo na prática, tá? Então, eles estão muito conectados, assim, os 10. Mas, claro, com um pouco de bom senso, a pessoa vê que Deus existe, que Deus é bom, que Deus cuida de nós. E o que ele pede é muito bom. Essa aliança que Deus fez com Moisés, o povo de Israel, né? Falando para eles, ó, cumpre meus mandamentos, que você vai para o bom caminho. Então, isso é muito importante. Claro que uma pessoa pode viver sem Deus na terra, né? Um ateu, e procurar viver os 7 mandamentos seguintes, tentar viver, né? O melhor que ele pode ser uma pessoa boa e tal. Mas eu digo que ele nunca vai cumprir para valer os 7, se ele não cumprir os 3 primeiros. Quer dizer, se não amar Deus, né? Não dá para amar Deus para valer se a gente não ama, perdão, não dá para amar o próximo para valer se a gente não ama Deus para valer. Né? Deus é condição, sim, necessária para ter um amor puro, senão eu vou acabar usando as pessoas. Na prática é isso, tá? Uma sociedade sem Deus, o amor ao próximo fica... Sem amor a Deus, o amor ao próximo fica debilitado. E aí acaba caindo na lei da selva, que é a lei do mais forte. É não amar o próximo, mas usar o próximo. Aí vira a lei da selva, a lei da seleção natural, né? O mais forte sobrevive. Porque a lei de Deus não é o mais forte sobrevive. A lei de Deus, se você for resumir lá, eu não falei disso, mas é assim. Deus fala, cuida do mais fragilizado. Eu não falei, né? Mas eu vou falar agora, bem rápido. Deus fala assim, o mandamento no fundo é, cuida do pobre, cuida da viúva, cuida do órfão, cuida do estrangeiro, cuida do doente. E hoje a gente poderia dizer, cuida do velho também, né? Porque a sociedade está muito envelhecida. As pessoas mais frágeis é para cuidar. Se a gente tira Deus da história, as mais fracas a gente deixa. Seleção natural, o que é? O mais fraco morre, né? Sobrevive o mais forte, é a lei da selva. É o que acontece, né? A sociedade fica embrutecida, fica selvagem, né? Por que tem tanta violência do homem com a mulher hoje em dia? Por quê? Por quê que está crescendo isso? Cresceu muito, tá? Muito. Vai crescer mais. Porque a pessoa tira Deus do coração. E aí parte para a brutalidade. E o homem é mais forte que a mulher, fisicamente falando, né? Fisicamente falando, não psicologicamente, mas fisicamente. Então ele parte para a ignorância e começa a violência com a mulher. Porque falta Deus, sem dúvida. Né? Será que, Paticini? Oi. Será que eu poderia, de certa forma, cutucar uma pessoa que se diz, né, que é ateu e, através dos mandamentos, se ela aceitar, de certa forma, alguns dos mandamentos, então talvez seria um caminho para ela fazer uma reflexão que, de certa forma, ela não é totalmente ateu? Todo mundo, é boa pergunta, Ronaldo, todo mundo busca Deus, todo mundo saiu de Deus e busca Deus, né? Todo mundo, todo ser humano sai de Deus e quer voltar para Ele, isso está dentro de cada um de nós. O ateu, o que ele faz? Ele tenta negar isso, ele tenta negar, mas ele não pode negar totalmente, ele pode negar um pouco, mas não totalmente. Essa sede de Deus, ele tem sempre. E uma pessoa que acredita em Deus pode ajudar ele a despertar essa sede, ou tirar o obstáculo que faz com que ele não enxergue, né? E os mandamentos, sim, pode ser. Se você mostra para um ateu que a maravilha que é cumprir os mandamentos, como é bonito, né? Que sensato, que maravilhosos são os mandamentos, que coisa boa é cumprir o mandamento, ele pode, através disso, né? Através, também tocando o coração dele, aí como falava o Gustavo, né? Que ele perceba como é gostoso viver os mandamentos, que legal, que felicidade que traz os mandamentos, como é um caminho de felicidade, ele pode se converter sem voltar para Deus, ou se aproximar de Deus, né? Tirar esse obstáculo que está uma barreira, porque, claro, a pessoa é ateia, ela tem que forçar a ser ateia, tá? Porque o natural é acreditar em Deus, tá bom? Ninguém é ateu assim naturalmente, não existe o ateu natural, ele sempre foi forçado a ficar ateu. Ou ele mesmo ou por fora. Em geral, é por fora a pressão que se faz. Né? Mas os mandamentos, sim, são um caminho de ajuda, né? Aproximar de Deus. Sim.